Oi, lindezas, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos assuntos de região sudeste. Na nossa última aula, nós paramos na página 24, então nós vamos dar continuidade hoje ao tema relevo. Vamos falar sobre o relevo da região sudeste. Pega a sua apostila então e vamos lá comigo, tá? Nós temos aí o mapa do relevo destacado com 3 cores principais. Nós temos o tom de lilás, que é o tom predominante, que são os planaltos da região sudeste. Nós temos o laranjinha, que corresponde às depressões, e nós temos o verdinho, que é a planície, tá? Vamos lá comigo então, grifando as partes mais importantes. A região sudeste apresenta as principais formações de relevo do Brasil: planície, planalto e depressão, como você viu em destaque aí. Anota uma informação aí pro lado de fora, coloca que os planaltos são os predominantes, é o que ocupa a maior área. As estruturas do relevo estão embasadas tanto em terrenos cristalinos como em coberturas sedimentares. As áreas de rochas cristalinas, tanto magmáticas quanto metamórficas, predominam na maior parte da região. Esse tipo de estrutura é mais adequado para a obtenção de recursos minerais metálicos, abundantes principalmente em Minas Gerais. Planaltos são áreas antigas e irregulares, com formações de serras, escarpas e depressões. No estado mineiro, a depressão sertaneja de São Francisco limita a bacia hidrográfica do São Francisco. E as planícies da região sudeste são litorâneas e se estendem por todo o litoral, porém em uma faixa tão estreita que por vezes não chegam a formar uma unidade geológica no mapa. Então aqui ele vem falando um pouco dessas 3 formações de relevo. Página 25. Um detalhe interessante sobre os relevos do sudeste brasileiro é que 3 dos 5 pontos mais elevados do Brasil estão nessa região. Olha que interessante. São eles o Pico da Bandeira, a Pedra da Mina e o Pico das Agulhas Negras. São os 3 pontos mais elevados do Brasil e os 3 estão na região sudeste. Memoriza o nome desses 3 pontos aí, hein? No estado de São Paulo e no oeste do estado de Minas Gerais, predominam as rochas sedimentares, que favoreceu a formação de um dos mais importantes aquíferos do Brasil e da América Latina, o SAGA, né? Que é o Sistema Aquífero Guarani. Vamos falar sobre a hidrografia agora. A hidrografia do Sudeste é importante não só em termos ambientais, mas também em relação a questões econômicas, tanto nas águas continentais superficiais e subterrâneas, como nas águas oceânicas. No que se refere às águas continentais superficiais, a região Sudeste conta com algumas das principais regiões hidrográficas do Brasil. Aí ele deu as principais regiões hidrográficas: a do Paraná, a do Atlântico Sudeste, a do São Francisco e a do Atlântico Leste. Você deve estar achando um pouco estranho a gente sempre se referindo a São Francisco, porque é um rio muito característico e muito predominante da região Nordeste, que inclusive você estudou no capítulo anterior. Mas a nascente do rio São Francisco é no Sudeste, por isso que a gente sempre ouve mencionar sobre ele também aqui, tá bom? Bom, a nascente... acabei de falar, ó, a nascente do rio São Francisco está na Serra da Canastra e por volta de 37% da região hidrográfica está no estado de Minas Gerais. Serra da Canastra fica em Minas e é ali que nasce o famoso Velho Chico, tá? Aproximadamente 43% de toda a região hidrográfica do Paraná, que abrange a porção brasileira da bacia hidrográfica deste rio, está na região sudeste. Vamos falar de um importante rio agora que está no parágrafo de baixo, que é o rio Tietê. O rio Tietê tem uma grande importância no escoamento de produtos pela hidrovia Tietê-Paraná. Em 2016, estima-se que mais de 8,3 milhões de toneladas de produtos foram transportados pela hidrovia, principalmente soja, farelo de soja, cana-de-açúcar e milho. Bom, o rio Tietê, então, você viu que ele tem uma importância muito grande porque ele escoa um grande número de mercadorias. Infelizmente, é um rio que está super, hiper, mega poluído, então não dá para aproveitar pelo ser humano nem em sua totalidade. Quanto às águas continentais subterrâneas, grande parte do sistema aquífero Guarani está na região sudeste. O aquífero é um conjunto de rochas permeáveis que apresentam condições para armazenar água. Então aqui você vê na ilustração como que acontece aí esse escoamento da água até as camadas mais profundas, para que ali ele encontre uma rocha permeável que permita que a água seja acumulada.
A potencialidade máxima do aquífero ainda não é totalmente conhecida. Em algumas áreas, sua profundidade ultrapassa 1000 metros, o que dificulta a sua exploração. O estado de São Paulo tem grande possibilidade de aproveitamento das águas do sistema. A cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, por exemplo, é totalmente abastecida pela água desse aquífero. Já no que se refere às águas oceânicas, os estados do Sudeste, banhadas pelo Oceano Atlântico, fazem parte da Amazônia Azul. Além da atividade pesqueira e dos portos, na zona costeira do Sudeste estão as principais reservas de petróleo da plataforma continental brasileira, principalmente as camadas do pré-sal, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Então aqui ele vem falando pra gente sobre um importante destaque para o Sudeste, que é a nossa exploração de petróleo. Na página 27, nós temos um texto aí. Nós não vamos precisar responder, porque os próximos exercícios, se eu não me engano, não é baseado nele não. Mas se for preciso, você volta lá e resgata algumas informações, tá? A gente volta na nossa próxima videoaula. Beijos, até mais. Tchau, tchau.